Aê! Haribo, Hare Krishna. Oi, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo contigo aqui. Nós que tínhamos planos juntos aí esse ano, fazer congresso e tudo mais. Era agora, né? Em maio. Pois é. Mas ainda dá para nos encontrarmos aqui, né? Maravilha. Nesse formato. Nem podemos reclamar, tá vendo? Não dá para reclamar. Agradeço demais o convite, Gitamrita. Assim, me sinto muitíssimo honrado mesmo por estar aqui nessa data contigo. É um dia muito importante. Eu me lembro que há muitos anos atrás a gente estava olhando o calendário e a Kamalaksha até viu, olha, imagina uma data que é Sita e Janavadevi juntas, né, aparecendo. Falou, vamos fazer um festival. Caía, acho que sábado, um dia assim. Falei, claro, vamos fazer um festival e você dá aula. Ela falou, não, você dá a palestra, porque senão fica ali tudo muito partidário, então vai você. Aí ficou... Defendendo a própria causa, né? Exatamente, aí ficou comigo. Muito bem, concordo. E aí hoje a gente tem essa oportunidade de falarmos dois juntos, né? Claro, lógico, eu também quero te ouvir falar das duas, tá? Não vem com essa. Inicialmente você sugeriu que eu falasse de uma e você de outra. Eu quero te ouvir falar de todas aqui, velho. Solta o verbo. Bem, agora, como é aparecimento delas, né? Às vezes é interessante falar sobre como elas nasceram, como elas apareceram nesse mundo. Lembrando só que a palavra avatara, que é geralmente usada para se referir às divindades masculinas, né, aos aparecimentos masculinos, também são usados para os aparecimentos femininos. E avatara do sânscrito quer dizer cruzar para baixo, que ava é na direção, né, para baixo, e tra é o verbo que a gente tem, transmutar, transversar, transpor. Então, seria esse atravessar para baixo, né? Atravessar para esse planeta nesse nível. E aí, quando o Avatar vem, ele nunca vem sozinho, né? Na nossa tradição, nós sabemos que todos os avatares vêm com a sua trupe, né? Com a sua turma. E aí, nunca se deixam as consortes sozinhas, né? Nunca se vem sem as suas consortes, sem as suas amadas. Então, Sita, ela é uma avatar. Ela é uma aparição dessa consorte, dessa cônjuge, dessa amante, que vem com Ramachandra. E aí, agora você podia falar como ela vem, como ela aparece. Primeiro eu acho que isso é um ponto que você citou que é fundamental, que a nossa teologia, ela entende, sim, que o aspecto pessoal de Deus é o aspecto supremo, mas não só do princípio masculino, né, de Deus, mas o casal é a representação completa, né? É no casal que Deus pessoalmente está completo ali, não é só Krishna, é Krishna e Radharani, não é só Vishnu, é Vishnu e Lakshmi, não é só Shiva, é Shiva e Parvati, né? Irama e Sita, né? Acho que fecha aí os grandes casais, né, da nossa tradição. Sita, ela é interessante porque o nome dela, ele já revela, ele pode ser traduzido como o que vem da terra, como o sulco da terra, né? E Sita, ela tem um nascimento completamente incomum, porque ela de fato aparece, né? Ela não é gestada, ela é uma divindade também muito ligada à terra, né? Porque ela nasce da terra. O pai dela, Janaka Maharaj, que inclusive ele é tão importante dentro do contexto védico que é um dos... assim, Krishna cita Janaka textualmente na Bhagavad Gita, né? Reis tais como Janaka alcançaram a perfeição apenas por realizar seus deveres prescritos. Krishna não sai citando outros reis, mas ele cita o pai de Sita, né? Por isso que Sita também é conhecida como Janaki, né? Filha de Janaka. Porque um dia... Isso é uma curiosidade também, que apesar de Janaka ser o rei de Mithila, né, que fica no Nepal, ele estava, curiosamente, trabalhando com a terra. Arando a terra, né? Ou seja,
mesmo sendo um rei. E quando ele puxa o arado, ele vê a menina, ele vê a sua filha Licita. Ou seja, ela surge da terra. Isso é lindo, né? Assim, ou seja, ela é uma... E não é nem que ela é uma manifestação de Bumi, porque tem momentos dela estar associada com Bumi, né? A mãe terra, né? Gaia, Pachamama. Mas, ou seja, ela surge dessas entranhas da terra, né? Mostrando bem essa questão do Ramayana, né? De como que a terra se sentia naquele momento dentro da história pesada, né? Pela presença massiva de pessoas inescrupulosas que tinham um princípio muito sério, né? Ravana, ele era especificamente tido como cruel no seu trato com as mulheres, né? Dele ter violentado uma Ramba, que era uma donzela celestial, dele ter sequestrado e diversas mulheres. Ele tinha um harém basicamente forjado por sequestro. Então, ou seja, Sita, que se torna, na verdade, a personagem que acaba com a tirania dele, ou seja, é a Terra dando essa resposta, né? Agora vai surgir aqui a mulher que vai acabar com esse problema. Sim, exatamente. E é dito que o pai dela estava arando o terreno para fazer um sacrifício, né? Então, interessantemente, os sacrifícios védicos eles eram feitos geralmente para fertilidade, para gerar progenie, para gerar herdeiros, e principalmente na casta, na Varna de rei. E o dele veio antes mesmo de fazer o sacrifício. Ele estava limpando o terreno para fazer, e aí os deuses falaram, não, já está decidido mesmo, você vai ter esse boom, né, esse presente. E aí ela aparece antes mesmo de se fazer o sacrifício. E Ravana, ele era tão ruim, né, que o nome dele quer dizer aquele que extrai lágrimas. Imagine. Que personalidade, né? Para a pessoa ter um status nessa época, né, védica, de vilão, ele tinha que se esforçar muito, né? Ele tinha que ser um vilão mesmo, né? Não era qualquer um que podia chegar a aterrorizar, nesse caso, não. Ravana, você vê, ele roubava, né? Ele roubou o próprio irmão, né, Kuvera, roubou a cidade, roubou o reino, roubou o aeroplano, roubou a esposa. Ele assassinava, torturava, sequestrava e até chegou nesse caso de estuprar. Mas quando ele teve esse estupro, ele recebeu também a maldição de que ele não poderia mais forçar uma mulher a ficar com ele, né? E aí que foi o grande lance em relação a Sita. E é interessante que ele tinha derrotado até o próprio Yamaraj, o que também, dentro das histórias védicas, é muito simbólico, né? Porque Yamaraj é o deus da morte, ou seja, se você derrota a morte, quem vai te vencer, né? Tem chance. Quem vai te vencer? Ou seja, dentro das divindades, quem vai te vencer? Só Vishnu mesmo, né? Ou seja, tem que estar alguém... E Shiva também, mas Shiva, ele era devoto de Shiva, então Shiva não podia entrar nessa batalha, né? Então ele era basicamente invencível, né? Mas ele morre pela prepotência, né? Porque quando ele faz as austeridades dele para adquirir os poderes que ele adquiriu, na hora que ele recebe a bênção, e aí ele vai fazer a lista das coisas que ele quer, ele fala assim, eu não quero ser morto, né? Nem por nenhum deus, nenhuma divindade, por nenhuma criatura, né? Nenhuma criatura selvagem, nenhuma besta, né? Nada assim. E ele deixa os seres humanos de fora, porque ele acha que ser humano vai me atingir, eles são medíocres. E aí é a grande falha dele, né? Porque Ramachandra é um avatar na forma humana que tem alguns superpoderes, mas é um ser humano. E Exatamente. Aí ele morre pela prepotência dele, né? Exatamente. Eu acho que é muito interessante porque Ravana, ele é alertado por todo mundo, né? Ou seja, o próprio Mariti, que vai fazer toda a ilusão lá do veado cravejado de joias, seus irmãos Vibhishana e Kumbhakarna, os dois alertam ele que ele deveria devolver Sita. Hanuman, quando ele vai ser o mensageiro, ele pede. Quando o exército chega em Lanka, Angada
vai até ele também pede de novo para que ele tenta evitar a guerra. Ou seja, a prepotência dele derruba ele, a inveja, né? Ele era muito seguro de que ele poderia pensar, né? Ou seja, que foi alertado quando Hanuman chega em Lanka e destrói Lanka, o pessoal fala com ele, cara, era um só e causou esse problema todo. Imagina quando vier o exército e mais Rama, esse cara aí é só o mensageiro, e olha o que ele fez com a gente. E mesmo assim, ele, vocês estão doidos, vocês estão com inveja de mim. Vocês têm inveja da posição que eu consegui, né? Exato. Prepotente. Sim. Agora me diga, não tem um passatempo de Sita e o arco de Shiva? Tem alguns. Um que eu gosto é que o Shiva, o Janaka, né, ganha esse arco, né, do próprio Shiva, tinha pertencido ao próprio Shiva, e era um arco que, inclusive, era o... Isso você é um tema que você domina, né, dos rituais védicos, né, ela era um ritual, na verdade, em que parece que é um ritual para você conquistar a princesa, né? Sita era a princesa lá de Mithila, mas era, na verdade, um ritual para a princesa escolher o seu marido, né? Não era assim, conquista, não, é um ritual que ela vai... Aqui, quem fizer, eu escolho quem que é. E quando Ramachandra vai até o reino, já estava com Vishvamrita. Vishvamrita estava com ele e Lakshmana na floresta, eles derrotaram ali os Rakshasas, ele vai até o reino de Janaka, e aí a competição era essa, né? Quem pudesse encordoar, né? Armar o arco de Shiva, né? Rama não só arma, como quebra o arco quando ele vai armar o arco. Mas ninguém conseguia nem muito encarar o arco, o pessoal tinha medo até de olhar para o arco. E uma vez Sita foi pega, ela estava limpando também a sala dos tesouros reais, e ela levanta o arco com a mão esquerda e passa o pano debaixo do arco com a mão direita. Ou seja, ninguém conseguia nem olhar para o arco, e ela levanta o arco com uma mão. E fala, essa menina é estranha, essa menina é diferente. E é nesse momento, e com essa competição, que ela se casa com Rama e vai depois para Ayodhya, né? Fazer parte da corte. E ela era muito querida, né? Sita já era uma personalidade muito doce. Quando Rama recebe a notícia de que ele ia ter que ser exilado, toda a traição ali de Mantara e Kaikeyi, toda aquela... que é o grande drama do Ramayana, né? São as páginas assim mais melancólicas, mais assim novelescas, né? Assim do Ramayana, com choro, com desmaios seguidos, né? Não é que a pessoa desmaia e acorda, não, ela desmaia de novo. É bem dramático, assim. Sim. Quando ela decide ir com o Ramachandra, é algo sensacional, né? Porque ela era uma pessoa do luxo, né? Assim, de uma realeza absurda, aquela história de que ela nunca tinha repetido um sari na vida, né? E ela abandona tudo isso para vestir uma roupa de casca de árvore, né? Era uma roupa feita com casca de árvore, cabelo ascético, né? Enrolado com seiva de árvore, ou seja, sem hidratante, sem condicionador, sem nada. Eu mesmo já ia ficar triste, imagina assim. E o cabelo ascético, e você comer só raízes e frutas, né? Ou seja, tudo bem, eu sempre brinco que o pessoal, quando fala raízes, imagina assim, gengibre, açafrão da terra, mas é batata, cenoura. Sim, mas é uma dieta muito estrita, né? E morar na floresta, não é assim uma coisa... É uma outra visão que acaba a gente tendo, assim, uma visão romântica da floresta, assim, como se você fosse para a roça. Você está indo para fazenda, vai morar ali. Não, você vai morar na floresta, com animais selvagens, sem nenhum tipo de conforto. Você vai fazer suas próprias choupanas. E é dentro de uma floresta, é uma realidade que a gente não tem acesso hoje, assim. E ela topa tudo isso para ficar com o Ramachandra, entender de que ia valer todo aquele luxo dela se ela não está com o seu amado, né? E não só um amado, nesse caso, como um amado que é a própria divindade, tem esse simbolismo também. Porque o luxo, eu não estou com a divindade suprema, né? Se eu não tenho Deus, para que eu vou ter todo o resto? E tem aquela discussão moderna, né, na Índia, de que as mulheres têm que ser como Sita, né? Que seguiu Rama
para a floresta e abandonou tudo, e na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, ela seguiu ele. E há uma contrapartida muito legal, né, de que é difícil ser cita se os maridos não são capazes de ser ama. Né? Somente, né? Seguir ama a gente segue, mas seguir o sexto é difícil. Né? Você falou do Swayamvara, né, que é o ritual. É interessante que no sânscrito quer dizer exatamente sua escolha. Uhum. Então, na realidade, é a escolha da princesa, do marido que ela vai ter. E isso é incrível, porque sociedades modernas, né, europeias, até algumas sociedades até hoje, ainda são os pais que escolhem, né, o casamento de filhas nobres, de princesas. Imagina na média na Europa, uma princesa escolher seu marido, era impensável. E nessa cultura, ela não só ela escolhe as provas que eles vão fazer para ela decidir quem é o mais virtuoso, o mais forte ou o mais capaz. E aí é óbvio que ela escolheu a prova do arco de Shiva, porque ela sabia que só Rama, porque havia já um prenúncio de que o casamento ia acontecer, e ela sabendo que ele seria capaz de cordear, né, de colocar ali, armar o arco de Shiva, ela já escolheu essa prova, então era meio cartas marcadas, mas é interessante notar esse aspecto da escolha feminina. Agora, quanto a ela ir para a floresta, eu fui procurar os argumentos que ela usa, porque quando Rama, ela não foi, eu não sei porquê, talvez você saiba, ela não foi para o que seria a cerimônia de coroação de Ramachandra. Ela ficou aguardando ele no palácio. E ela estava naquela ansiedade da comemoração. Ela estava esperando que ele chegasse para eles comemorarem o seu novo status de rei. E aí, quando ele chega, assim que ela olha para ele, ela pergunta, né? Mas cadê as insígnias? Cadê a sua roupa de rei? Cadê a sua sombrinha branca? Cadê o seu séquito de proteção? Né? O que aconteceu? Você não está como rei, você não se apresenta como rei. Então, ela leva um balde de água fria. Imagina, ela está esperando ele para comemorar, e aí ele chega e fala, não, deu tudo errado. E ele conta para ela, né, a dívida de Kaikeyi com seu pai, e o fato do pai ter tido que, por verdade, por manter a sua palavra, ter aberto mão da coroação de Rama e ter coroado o Bharata. E aí Rama diz, eu vou partir hoje para a floresta, imediatamente, e você fica. Aí eu queria saber o que ela falou para ele, para convencê-lo, porque eu falei, peraí, que argumentos ela usou, porque é óbvio que Rama não ia querer levá-la, né? Exatamente por causa desse aspecto que você falou da floresta como um show de horrores. E Rama usa todos esses argumentos. Ele fala das feras que existem na floresta, fala das suas expedições de caça anteriores e como foi perigoso, como ele se arriscou. Ele fala da austeridade de dormir sobre folhas secas, a fome constante, a busca de alimento, o frio, né, o calor intenso, tudo aquilo que uma pessoa como Sita nunca tinha experimentado, porque ela vivia no conforto e na opulência do palácio. E ele usa todos esses argumentos, assim. Ele fala para elas, se você for, eu não vou desistir. Não adianta você chegar lá e aí mudar de ideia. Não era isso que eu pensava. Eu achava que não fosse tão difícil. Ele, se você for, são 14 anos. Não tem choro nem vela. E você vai ter que aguentar comigo, porque eu vou cumprir a minha promessa, eu vou cumprir a palavra de meu pai. E vamos lá. E eu queria saber o que ela falou. E aí eu vou falar um pouquinho dessa argumentação dela, que eu achei... Para Vishaka, esse posicionamento de Sita é a mesma argumentação que a alma tem que ter para com a suprema personalidade de Deus numa relação amorosa, uma relação de entrega, de rendição. Então, ela acumula várias coisas, né? Ela é a esposa, ela é a rainha, mas ela também toma a posição dessa devoção ideal, né? De entrega. E ela diz para ele assim, se você... Sim, ela até ameaça ele, né? Ela diz, se você me abandonar aqui realmente, eu vou tomar veneno.
porque a vida não terá sentido sem a tua presença. É o mesmo desespero que a gente vê nas golpes de Vrindavana, quando Krishna diz que vai embora, e elas falam, se você for, nós vamos nos matar, porque a vida não faz sentido sem você e tudo mais. Então, é esse humor que a gente vê nos Goswamis de Vrindavana, que a gente vê, né, em vários cantos, que diz assim, a sua presença, a sua ausência, não estar na sua presença é insuportável para mim. E esse é o humor que a alma deveria ter. Né? Então, Sita, além de tudo que ela fez, tudo que ela representa, ela ainda dá esse exemplo de humor devocional. Né? E eu acho isso incrível. É completo, né? É completo. E aí é nesse ponto que ele se rende a ela. Porque ela diz assim para ele, estar no paraíso sem ti é insuportável, é um inferno. E estar no inferno ao seu lado torna o inferno para um paraíso. Aí ele diz, puxa vida, depois desse argumento, vamos embora, né? Vamos lá. Temos que ir. É incrível. E a mãe dele depois vai tentar argumentar também que eu vou. E aí ele usa os argumentos de Sita para convencer a mãe de que ela tinha que ficar com o Dasharata. Muito bem. É muito interessante que esse lado intelectual, né, das mulheres no Ramayana, ele surge o tempo todo, né? Ele vem já... Kaikeyi, no início, primeiro, ela que tinha essa função, né, de criar todo esse tumulto, né, de Rama ser banido e tal, e primeiro ela apela para um lado sentimental do rei, ao se colocar lá no chão, mal vestida, cabelos desgrenhados, ficar chorando, para o rei se comover e aí prometer que ele ia fazer qualquer coisa por ela. Mas quando ela fala o que ela queria, e ele vai tentar argumentar com ela argumenta com o Dasharata apenas nas escrituras. Ou seja, você é um rei, você tem que manter a verdade, sua palavra é tudo. Se você não conseguir cumprir o que você prometeu para sua esposa, como você vai ser encarado no futuro? Como você vai resolver as demandas do seu cidadão se você não consegue nem sequer cumprir a palavra para sua esposa, que você já tinha uma promessa, que você prometeu 3 vezes agora ainda para poder falar? Tudo com base nas escrituras. Depois, Sita com Ramachandra, a própria Kaushalya, mãe de Ramachandra, depois orientando Sita sobre como ela deveria proceder na floresta. Sumitra, que era mãe de Lakshmana, que também ia para a floresta com Ramachandra, falando qual que era o dever do Kshatriya na floresta. Depois a gente tem Shabari na floresta, também recebendo Rama e Lakshmana. Assim, e depois Tara, esposa de Bali, irmão de Sugriva nos macacos, também argumentando. Depois você vai ter, no final, Mandodari, esposa principal de Ravana, falando no cadáver de Ravana, já adiantando lá pro final da história, como que ela fala sobre que Ravana, das virtudes de Ravana, mas como ele foi traído pela luxúria, pelos sentidos, e acabou sendo um servo dos sentidos. E eu acho uma coisa interessante, que no significado desse verso, no Bhagavata, Prabhupada diz, né, que Mandodari conseguia ver as qualidades de Sita porque ela também era virtuosa, né? Então ela conseguia ver as virtudes de Sita. E isso é uma questão da independência da mulher, que é muito interessante e acho pouquíssimo falado. Porque quando o homem, quando o caráter da esposa dele, a virtude da esposa dele é questionada nas escrituras, especificamente, ele sempre cai. Ou seja, ele não tem independência em relação a Shakti, a esposa. Mas aqui a gente tem um caso da Shakti, de Mandodari, ser exaltada, ser uma mulher virtuosa, exaltada assim no Bhagavata, mesmo sendo casada com uma porcaria como Ravana. Ou seja, o contrário é possível, ela ter sua virtude exaltada, independente do marido ser uma porcaria. O contrário, dentro das escrituras, não é possível. Né? O caso clássico de Vrinda, né? De Tulasi com Shankachuda, por exemplo, e outros vários, né? Quando
marido é derrotado no campo de batalha porque sua esposa, por algum motivo, teve seu caráter, sua virtude questionada. Ou seja, ele não conseguiu ser independente dela, mas o contrário acontece. Isso. E Sita, ela é tão poderosa, né? Porque na cultura de Krishna, as mulheres adquirem poderes místicos através da sua dedicação, né, ao Dharma, dedicação à família, à tradição. E Sita, ela é tão, assim, fiel, ela é tão poderosa que ela é dito também que ela conseguiu, assim, delimitar os poderes de Ravana só pelo contato que ele teve com ela nas suas argumentações. Então, toda vez que ele ia lá tentar convencê-la, ela pregava para ele, né? Ela argumentava com ele. E no período de 1 ano que ela ficou lá e todas essas argumentações, ele perdeu parte do poder místico dele. Porque é como se ela fosse um campo de força que fosse sugando o poder que ele tinha ganhado, né? Que facilitou também ele ter perdido a batalha. Então ela Pode falar. Não, pode tentar. Não, porque ela, inclusive, chega a ameaçá-lo. Ela fala que, pelo poder místico que ela tinha acumulado, pelo seu caráter, que Rama depois vai falar que um véu, uma casa, uma roupa não definem, né? Só o caráter da mulher é o seu escudo, né? Nada disso a protege. E a Sita, ela fala com ele, olha, pelos poderes místicos que eu adquiri, pelo meu caráter, pela minha virtude, eu poderia reduzi-lo a cinzas agora. Eu só não vou reduzir você a cinzas porque eu quero que Ramachandra faça isso. Exatamente, isso. Eu podia acabar com... Não era uma donzela indefesa, assim, clássica, né, nas histórias assim, de princesas, né? Não era a princesa Diga ali esperando o príncipe encantado resgatá-la. Eu acho isso muito interessante. Agora a palavra da moda, né, a resiliência dela, né, nesse ano que ela fica sequestrada, e esse caráter que deixa ela uma pessoa ainda sem nenhum tipo de rancor, né? Quando Hanuman chega para resgatá-la, no final já, não para resgatá-la, para levá-la ao encontro de Ramachandra, ele pergunta, você quer eu destruo todas essas rakshasas, né, que estavam te atormentando em 1 segundo. Ela ensina para ele sobre o perdão, né? Sobre o fato dela ter... Esse é um outro ponto também, né? Tanto ela quanto Kaushali da Charata, quando vão se lamentar pelos reveses da vida que estavam acontecendo ali. O que eu acho incrível, que, ou seja, você tem a própria descida de Deus na Terra, e é uma vida turbulenta, não é que ele viveu a mil maravilhas, assim, ele sofreu muitos perrengues, e quando o povo tinha que rezar, não era ali igual a gente reza ali 5 minutos, esse cara ficava 1 semana rezando, 1 ano. Era assim, eles têm que mostrar toda essa paixão em fazer as coisas, né? E Sita, ela dá uma aula para Hanuman nesse momento, né? Que tudo que ela tenha sofrido é resultado de atividades dela. Ela olha para si, ela não vê o outro como o foco do seu sofrimento, né? Ela fala, não, se eu sofri é algo meu, né? Pertence a mim. Isso é muito bonito também, né? É sempre assim, ela que reconhecia, né? Quando Hanuman nega no final que ele queria qualquer presente, é ela que tira o colar do próprio corpo para dar para ele, né? Para poder condecorá-lo. É sempre o único senão, digamos assim, de Sita, para também trazer esse lado humano dela, é quando ela que aí é o momento também de você ilustrar, porque o Ramayana é isso, né? São os arquétipos perfeitos ali, né? As divindades na Terra dando a mostra do Dharma perfeito. Quando ela é iludida, né, pelo veado cravejado de joias lá de Marite, e aí ali ela perde tudo, né? Ela perde Rama, ela perde tudo aquilo que ela tinha, quando ela exige que Lakshmana vá ao socorro de Rama, que não era Rama, e aí ela ofende Lakshmana até de formas bastante dramáticas, mostrando o poder da ilusão, como ela sai de si completamente. Assim, essa é a ilustração, não é que Sita se ilude, ela mostra o poder da ilusão. Quando ela se iludiu pelo veado cravejado de joias, é ilustrado como que uma pessoa iludida pela ganância, pela cobiça, ela perde a inteligência, porque ela perde a inteligência. Ela fala que Lakshmana o tempo inteiro estava cobiçando ela, esperando Ramachandra morrer para poder ficar com ela. E ele ainda humilde fala, eu nunca nem
nunca olhei para nada além dos seus pés, assim, eu sempre tive total respeito por você. Por isso que você é tanto uma deidade para mim, que independente de eu estar discordando completamente do que você está falando, eu vou fazer, porque é você que está falando. É assim, total submissão a ela, né? E ele vai. E é o único momento, mostrando assim, o poder dessa ilusão, né? Ou seja, a ilusão material confunde, perde, tira a inteligência de uma pessoa, né? Exatamente. E aí, como eles estão agindo no papel de humanos, eles teriam que, assim, mostrar as fragilidades, né, que nós temos também. E aí tem a questão, né, controversa de eles não terem ficado juntos, né? Olha, controverso mesmo, essa. Tem gente, Shila Charadeva diz que o último capítulo do Ramayana, ele não é muito legítimo, né? Que há uma controvérsia se ele foi acrescentado ou não à obra. E a gente acho que nunca vai saber, né? Apesar que, se nós usarmos o Bhagavatam como referência cruzada, aí nós temos que admitir que realmente aconteceu. E mais que foi uma necessidade, de novo, em relação ao Dharma, né? Porque Ramachandra, ele é a personificação do rei, a personificação do governante, o pai da população. E aí o medo que ele teve quando as pessoas começaram, ele ouviu, né, o cidadão falando mal dele, duvidando da sua honra, ele falou, bom, essa pessoa vai falar para outra, que vai falar para outra, e aí minha má fama vai se espalhar. E um rei com uma fama, em toda a sua história anterior, é inútil. Eu vou ficar marcado na história por isso, e não por tudo de bom que eu fiz. E aí ele faz esse último sacrifício, né? Que é abrir mão de Sita em prol da sua missão, né? Como governante. E aí é interessante porque, assim, tem pessoas que eu já ouvi falar que não gostam do Ramayana por causa dessa história final, né? E aí eu me pergunto assim, será que nós estamos iludidos, né? Iludidas pelos finais felizes de Hollywood? Porque, como você falou, Rama passou muito perrengue, Sita também, e assim, a lição que nós tiramos é que esse mundo material não é hospitaleiro para ninguém, né? Mesmo para a divindade na sua forma de avatar. Então eles vêm, sofrem tudo que acontece na natureza material, agem de acordo com o Dharma, e ao agir de acordo com o Dharma, eles pagam o preço, né? Mas que tem como resultado desapego, que tem como resultado bem maior, né? Então, assim, é um mal que vem para bem. E aí eu acho que nós não devemos ser românticos e românticas de achar, não, eles tinham que ter ficado juntos, porque era um amor tão bonito. Sim, mas eles vivem eternamente essa relação no plano espiritual, sem os atropeços, os espinhos, né? Sem essas confusões todas, ou só optando por elas por prazer, né? Enquanto que aqui, na vida material, nós não temos muita opção, né? E eu acho que é um exemplo de austeridade, né? O Tarakanda, né, que é esse último capítulo do Ramayana, de fato, obviamente, ele é posterior, né? Até porque ele é o último, ou seja, não teria como eles não ser. O Tarakanda, de fato, ele não é aceito por muita gente, inclusive, por exemplo, na versão romanceada do Krishna Dharma, né, um dos Ramayanas mais populares do mundo, ele não coloca o Tarakanda. O Ramayana termina na coroação de Rama em Ayodhya. O Tarakanda, que seria esse último, né, o Rama já governando o segundo exílio de Sita, né, para o eremitério de Valmiki, o nascimento dos filhos gêmeos, Lava e Kusha, a volta de Sita para Ayodhya e a entrada dentro da terra, né, que ela volta para dentro da terra, a terra emerge com o trono, Sita senta do lado de Bhumi e volta para a terra, não é aceito por muita gente. Eu acho que tem essa questão do final feliz, né, de você... Eu acho que uma coisa que pesa como um argumento para a pessoa desmerecer essa possibilidade de Rama ter feito isso, eu acho que é assim, um pouco de... Apesar dele ser, de fato, coerente com o Dharma do governante a isso, ou seja, meu pai não colocou
colocou o interesse da esposa dele assim, e o interesse dele acima do interesse do seu cidadão, se deu mal. Eu não vou colocar o meu interesse pessoal, o interesse da minha esposa acima dos meus cidadãos, então eu vou fazer isso. O ponto é que eu acho que bastava uma argumentação um pouco melhor, porque o atestado de pureza de Sita foi dado pelo próprio Agni. Sita, ela emerge do fogo no reencontro com Rama, e o próprio Agni, o deus do fogo, sai e fala para ela, ó, para ele, ó, puríssima, atestado. E aí depois um Zé Mané qualquer no reino fala e ele, opa, então, cara, o próprio Agni já tinha falado com você. E só falar pro seu, não, cara, tem um monte de gente que viu. Lakshmana viu, Subha viu, Vibhishna viu, Hanuman viu. Pergunta pro Hanuman sobre Sita. Ele tava lá, ele viu Agni sair do fogo e falar para ela. Então, assim, poxa, você tá levando em conta, talvez seja isso também. Eu entendo que é controverso, mas essa possibilidade de leitura que se deu, eu acho perfeita também. Que é isso, eles nunca se separam também, né? Sempre que Rama se separa de Sita, Prabhupada explica isso, né? É Maya Sita, né? A Maya Sita, que é uma Sita ilusória, né? Uma fake Sita, né? É levada para o Ravana, né? Tanto que a Sita real volta ali no fogo. Nunca é possível separá-los, mas aqui na Terra, isso, né? Que a vida aqui não é fácil e que a felicidade ela não é eterna. Aqui é assim mesmo. Você vai estar sempre sofrendo. Você vai conseguir ter uma felicidade interior. Eu acho isso sensacional. Em algumas, por exemplo, a gente está vendo hoje o mundo convalescendo, né? E o Bhagavatam fala, não, você entendendo Kali Yuga, você vai ter a felicidade interior. Não é que você vai mudar o mundo ao seu redor. Você vai entender. O seu mundo vai continuar arrebentado. Você não vai conseguir fazer milagre. Né? Então, assim, isso é muito interessante, né? Nessa história de Rama e Sita, né? E Rama, ele faz votos austeríssimos, né? Ele tem o voto de que no reino dele nenhuma criança ia morrer, que era um voto, assim, absurdo, né? Se eu for pensar, nenhuma criança vai morrer sob meu cuidado. E ele fez o voto da monogamia quando nenhum rei faria, né? Não existia isso. E ele foi lá e falou, não, eu faço. E aí, quando ela entra no segundo exílio, ele não se casa, ele faz uma deidade dela para presidir ao lado dele. E o mais incrível é que ele praticamente não reina, né? Ele passa a fazer jágyas, né, diariamente, durante milênios. E é uma vida muito austera, muito dura. Não é que ele abriu mão de Sita e aí foi viver a alegria palaciana. Não foi nada disso. Ele virou praticamente um eremita em plena cidade, né? Assim, plena riqueza e opulência do nada. Ele vive uma vida praticamente ascética ali, dizendo, eu estou aqui só cumprindo o Dharma porque a minha alegria, a minha vida acabou. E é a personificação da austeridade, né? Então, assim, se os 3 pilares da religião são sacrifício, austeridade e caridade, os Sita Rama batem todas as expectativas.